através do nosso Facebook, para que a gente possa acompanhar também nas plataformas sociais. E eu passo a palavra para o Andrei, o nosso, como se diz, né, o nosso mestre de cerimônias, né, para acolher a Gesma aí, né, nesta entrevista aqui na 104.9. Andrei. Boa tarde, Cristiano. Boa tarde a vereadora Gesmari Inês Andrei, do Progressistas. Quero também deixar aqui um abraço muito especial aos professores, a minha professora, minha primeira professora, professora Sigrid, que me pegou aí meio chucro na primeira série, né? O menino vindo lá da linha Pulador Sul, meio bicho do mato, aquela coisa toda. Então ela foi ajeitando ali para que a gente pudesse ter um início. E um abraço, um beijão para a professora Sigrid, mora aqui pertinho da rádio, aqui na rua 25 de julho, acho que é, não, a 25, a rua do Franken aqui, é a Henrique Hettiger. Isso, a Henrique Hettiger, ela mora ali, então, beijão para ela. Lá no General Osório, né? E eu mando um abraço especial também à minha esposa, que tentou ser professora, Cristiano e Gesma. Foi. Inclusive, ela tem essa lembrança, né? E por essa questão que a gente não consegue compreender muitas vezes, né? Do porquê que um professor ele não tem a devida valorização salarial, e quando que a gente vai conseguir chegar nesse equilíbrio, né? Porque o Estado também tem, né, os recursos para investir em educação, mas parece que sempre falta, né, um pouquinho mais de recursos aí para valorizar nossos professores. Então, por essa questão, ela acabou também tendo um planejamento diferente e mudou de profissão. Hoje está cuidando lá da MPK, da parte administrativa e financeira. Mas para ela e para todos os professores, quem tentou, quem está insistindo, quem está tentando ainda, nosso muito obrigado e um grande beijo no coração aí. Bom, a gente está aqui com a tabela, né, dos vereadores e dos candidatos a prefeito, nesse trabalho feito pelo jornalista Jardel Schemer, aqui no Jornal Alto Jacuí desta semana, que bateu o recorde de vendas em todas as bancas, e a procura foi muito grande, muito intensa, justamente para as pessoas se inteirar, né? Ter esse mapa aberto na sua frente e conseguir fazer o cruzamento do vereador com a urna, né? E nesse cruzamento a gente percebeu que a vereadora Gesmari Inês Andrei foi muito bem votada no interior. Em 3 urnas ela soma quase 150 votos da sua votação total, né? Que foi muito boa, a segunda vereadora mais votada nas eleições, atrás apenas aí do Diogo. Gesmari fez 663 votos, né? Ficou em segundo lugar e a única vereadora que se reelege do atual grupo do Frentão, que está na Câmara de Vereadores hoje, né, compondo aí com 5 vereadores. Começou com 9, foi perdendo espaços aí ao longo dos 4 anos e hoje, né, chega aí na reta final desta última do mês da última legislatura, fazendo aí, sendo minoria na Câmara de Vereadores. E essa leitura a gente vai fazer com a Gesma também. Mas primeiro agradecer, Gesmari, muito obrigado por atender o nosso convite, parabéns pela votação, 663 votos, e você mais uma vez aí garantiu assento na Casa Legislativa para 2025. Boa tarde. Boa tarde, Andrei, boa tarde ao Cristiano, boa tarde também aos ouvintes da Rádio Cidade. Dizer que é com imensa gratidão e satisfação que hoje a gente está aqui a seu convite e agradecer, primeiro agradecer a comunidade por ter confiado mais uma vez em nós, na nossa pessoa, e acredito que também o respaldo, e se as pessoas depositaram novamente a confiança na gente, é porque elas reconheceram que a gente fez um trabalho na comunidade e também que queiram que a gente esteja novamente nos próximos 4 anos aí auxiliando, ajudando, participando e buscando também recursos em prol de toda a nossa comunidade de Ibirubá. Quero também aqui deixar o meu carinho e parabenizar também a todos os professores pelo Dia do Professor, essa classe aí importantíssima na vida da gente, né? O educador. A gente leva a primeira educação de casa para a escola, né, Cristiano?
e Andrei, mas posterior a isso, quem nos educa é o professor, é os nossos mestres. E a educação é a base de tudo para uma boa sociedade, para uma boa comunidade onde nós vivemos. Então, vai o meu carinho todo especial. Andrei, você falou da sua primeira professora. A minha primeira professora, ela era de Alfredo Brenner, Vânia Maria Lauxen. Ela já não está mais entre nós, mas com certeza fez a diferença. Era quando a gente morava ainda no interior, lá no fundo da linha Sapateiro. Ela parava nas casas das famílias, onde os professores saíam e moravam com as famílias para dar aula no interior do município de Birubá, lá na escola São João da linha Sapateiro. É lá que eu iniciei a minha trajetória, né? Iniciei na sala de aula, na primeira série. Então, a Vânia, ela deu aula para nós no primeiro e no segundo ano, e depois, no terceiro para o quarto ano, aí ela voltou para Alfredo Brenner e foi estudar, fazer a sua faculdade na Fidene, em Juí. Então, assim, eu tenho uma imensa gratidão pela minha primeira professora e depois os outros professores também. E com esse carinho, com esse reconhecimento, eu quero desejar a todos os professores um feliz Dia do Professor e a admiração que a gente tem por essa categoria da classe dos educadores que educam os nossos filhos. E a todos os professores, inclusive a Michele, que foi professora também dos meus filhos e da minha filha. A linha Sapateiro fica onde, Gesma? Fica acima da Cabanha Bom Retiro, né, no interior, lá de Santo Antônio do Bom Retiro. Entre Alfredo Brenner e Santo Antônio? Não, entre Santo Antônio e Santa Bárbara do Sul. Vai subindo ali? Vai subindo. Passa a Cabanha Bom Retiro, aí tem a entrada do Mindu ali, aí segue adiante. E aí tem uma entrada aí que é onde o meu pai, ainda até hoje, meu irmão moram lá, e tem a granja nossa lá, a granja do meu pai lá. Lá em Santo Antônio você fez 48 votos. Isso. Né? Você soma mais 50 votos na urna de Alfredo Brenner e você soma 47 votos na linha 2, da onde a família Yandre é original e tem uma forte presença ali, né? E aí vai... Eu saio muito bem de casa, né? Muito bem de casa. E isso é muito importante, né? Com certeza. E a gente viu, por exemplo, vereadores que não tiveram esse desempenho no interior e acabaram no centro aí não conseguindo somar votos, né? E ficaram pelo caminho. São 6 vereadores no total que não conseguiram reeleição e 2 que não tentaram, né? A Jaqueline, que foi concorrer a prefeita, e a Patrícia Sandri. Então a Câmara de Vereadores renova 8 cadeiras. Você conseguiu, né, das 3 que permanecem, você conseguiu ficar com uma, o Wagner com a outra e o Tripa, né, o Gabriel Jesus com a outra, né? Então você é a única mulher, Gesma, da Casa das 7 Mulheres, tão falada, tão, né, divulgada aí pelos corredores políticos. Sobrou só uma. Só uma. Isso você atribui a quê? Andrei, na minha caminhada, eu sempre procurei ser a mesma pessoa, né? Ter as minhas posições também na Câmara de Vereadores. E o fator, eu acho que leva, as pessoas cobravam muito agora 7 mulheres, mas é difícil, quando tem bastante mulheres também, não é fácil de se entender, entrar no entendimento, né? Então, assim, eu acredito que eu tentei fazer a minha parte. Eu posso te dizer, assim, que eu estou muito gratificada pelo reconhecimento da comunidade, mas dizer também, assim, que a caminhada da gente, ela não é só no momento ou no ano da eleição, ela tem que ser seguida. E eu procurei ser a mesma pessoa, participar, trabalhar para a comunidade, né, tanto em entidades como no interior, na cidade, participo bastante. Sempre nós participamos muito nesses 4 anos. A gente não deixou de faltar praticamente em nenhum lugar. Poucos locais
que a gente não esteve presente. E eu acho que isso também faz a grande diferença. Tu estar presente, tu prestar solidariedade, você contribuir com a comunidade. Quando tiver algo, você ir em busca ou estar com as pessoas e dizer o que você precisa, em o que eu posso te ajudar. Então, assim, eu acho que essa contribuição e essa participação, e desta forma, eu fiz a campanha durante os 4 anos, não só esse ano que era ano de eleição, na participação, né? E aí, eu não sei como a comunidade tirou a leitura, né? Até porque eu também fiquei surpresa que a Lani não entrou, a Lorena, né? E a Jaqueline, ela concorreu, né, no caso, e a Patrícia também não. Mas assim, ó, eu acho que a comunidade ela esperava mais das 7 mulheres, mas ao mesmo tempo nós éramos muito cobrados as 7 mulheres, mas aí eu acho que a comunidade esquecia que tinha 4 homens também na Câmara, né? Que eu sempre procurei, Andrei, fazer um trabalho junto com os homens, né? Tanto é que no segundo ano, quando o Gabriel se candidatou para a Câmara de Vereadores, né? Eu achei que se eu tivesse colocado o meu nome, nós seríamos a maioria as mulheres, né? No caso, a gente entraria. Mas eu procurei fazer sempre um trabalho em conjunto com os homens, que eu acho que não é só as mulheres que trabalham, é homens e mulheres. Então, esse consenso, esse trabalho tem que existir, porque juntos nós podemos fazer mais. Em conjunto, nós podemos trabalhar mais, fazer o melhor, né? E eu sempre fui em busca do que eu sempre achei que era bom para a minha comunidade. Fui em busca de recursos também. Eu acho que eu consegui concretizar uma parte deles. E acredito também que cada um tem a sua história, a sua trajetória na sua vida. Então, da forma que tu conduz isso eu falo por mim, durante o período dos 4 anos, é o que a pessoa vai fazer a leitura. E eu acho que a comunidade fez essa leitura desta forma. Tanto é que as pessoas se manifestavam. Às vezes eu não consegui visitar todo mundo, fazer visita como eu queria, chegar nas casas. Mas o que eu achei importante também? A visita, né? A visita corpo a corpo. Você ir até o teu eleitor, você ir visitar as famílias, sabe? Então, assim, isso aí... já na outra campanha eu visualizava muito isso, mas dizer para vocês que para mim a GESMA, eu achei mais fácil essa campanha do que a outra, porque a outra eu tinha que dizer, as pessoas pediam, mas por que tu quer ser vereadora? Né? Eu tinha que dizer o porquê que eu queria chegar no legislativo. Então, como eu cheguei a outra vez, fui a mais votada, eu acho que essa vez as pessoas já sabiam do que a GESMA faz, do que ela poderia fazer e do que ela ainda pode fazer por Ibirubá. GESMA, tu tocou num assunto que eu queria abordar contigo, assim, vamos primeiro fazer uma retrospectiva, né, do teu primeiro mandato. Uhum. Tu tinha todas as condições e todos os, digamos assim, os elementos políticos e também, digamos assim, culturais, né, para ter sido presidente da Câmara, né? Tu foi a vereadora mais votada, tu era da bancada que tinha maioria, né? Tu era mulher numa Câmara que era, né, a maioria mulheres, né? O que tu atribui que não aconteceu isso? Eu atribuo a isso porque quando passou a eleição lá de 2020, eu não me preocupei com o ano seguinte de eu ser a presidente. Eu achei que isso, como era nova, né? Eu achei que isso ocorreria no decorrer de janeiro em diante, né? Só que, como já tinha outra legislatura, quem já era e queria ser e não tinha sido, já foi trabalhando isso. Já estava em campanha. Né? Já estava em campanha. Então, isso foi já
um passo de que eu não tivesse os votos necessários para mim ser a presidente em janeiro, que fez com que a Jaqueline, com os colegas dela, os colegas que ficaram da legislatura anterior, e sim os novos que entraram, foram trabalhando essa questão aí. Então fez com que, porque tu tem que ter os votos, né? Tu tem que ter a maioria dos votos para tu ser a presidente. E eu, em janeiro, quando eu entrei e me deparei com tudo isso, que eu não estava preocupada com isso, né, André? Até porque eu era nova ali, né? E eu, assim, eu nunca tive, assim, tanta ambição por algo, sabe? Eu sempre trabalhei em prol de algo, mas não que eu teria que ser sempre o primeiro lugar, que eu, entende? Então, assim, a minha índole fez com que eu talvez tivesse que ter trabalhado bem antes isso. E isso não acontece a primeira vez. Eu lembro que com o Giovanni Diesel, na eleição de 2016, no caso, que assume em 2017, ele passa pelo mesmo processo, né, Gesma? É o vereador mais votado, 1.400 e tantos votos, chega na Câmara de Vereadores, abre mão no primeiro ano, depois no segundo é feita uma outra construção, no terceiro vem um outro quadro, no quarto ano, né, aconteceu o que aconteceu lá e o Giovanni, mais votado, não consegue. E aí o PP, mais uma vez, ele sofre esse processo quando você, em 2020, então, assume, né? E também não consegue ser, né, enquanto vereadora mais votada, a presidente da Câmara. E agora, com essa baita votação, segundo lugar, você também perde essa condição, porque a oposição consegue a maioria e vai construir entre eles essa questão, né? Isso é um sinal de que não dá para deixar o cavalo passar encilhado? Eu acho assim que se quer antes, tem que trabalhar antes isso, né? E acredito que agora, para os próximos que irão, já estão trabalhando isso agora. Mas dessa Gesma que não queria no primeiro ano lá do primeiro mandato dela, e a Gesma de 2024, que a gente participou ali, né, do processo ali, acompanhou o processo eleitoral ali da mesa diretora, essa que está até o momento, que é a Patrícia a presidente, né? Ali eu acho que tu se posicionou ali, né? Ali foi um momento que tu disse, eu tô pronta para isso agora e tal, e acabou não conseguindo também, né? Mas não por desmérito, né? Mas pela conjuntura como estava. Porque mérito de todos. O Wagner também tinha esse movimento que fez ali, né? Foi muito difícil esse ano, essa eleição, assim, tava muito tenso, Gesmo, porque dava para ver no olhar de vocês. Estava tenso, mas tudo é um aprendizado. E eu digo assim também que eu vou falar para vocês que a parte mais importante não é ser presidente da Câmara, né? É no decorrer, se você está ali para ser, e claro, se as pessoas acham que é você que tem que ser, sim, mas não é a parte principal. A parte principal é ser o que você é, o teu trabalho, tu trabalhar para a comunidade. Eu acho que isso também fez com que as pessoas quisessem que eu ficasse na Câmara para trabalhar mais 4 anos. Durante, então, os 4 que passou e mais os 4 que talvez não, tenho certeza que com a votação que eu fiz, 663 votos, a comunidade quer sim que a gente continue trabalhando em prol, sempre digo, da coletividade, da maioria das pessoas e da comunidade de Birubá. Sempre conversando, André, com as pessoas na rua, elas tinham o teu perfil, assim, né? Então, como eu não sou de Birubá, né? Então, nessa campanha eu fui ouvindo muitas pessoas, o que as pessoas pensavam sobre os vereadores e sobre os candidatos e tudo mais, né? E sempre que a palavra Gesma vinha, mas a Gesma, ela é muito qualificada e ela é muito querida também, né? Porque parece que ou tu é qualificado ou tu é querido, né? Porque tem um imaginário das pessoas, aquela ali é querida, mas chega lá na Câmara, não tem essa... E a Gesma junta essas duas virtudes, né, de ter a qualificação ali, né, porque ser vereador não é uma missão fácil, né, uma missão muito difícil, e ao mesmo tempo não perde essa sensibilidade com o cotidiano comum das pessoas, né. Então eu não vi a Gesma, por exemplo, ano passado eu acompanhei todo o processo e nós aqui fomos muito
muito digamos assim, fortes com os vereadores, né? Principalmente nessa questão de diárias e de tudo que aconteceu na gestão de 2023 da Câmara. E a GESMA nunca saiu fora deste plumo, né? E sempre entendeu que isso era o papel e tal, e estava ali se precisasse ouvir, falar. E a GESMA não estava também no topo daquela lista lá, né, Andrei? Nem Duma e nem estava na gestão dos outros problemas ali, não... Na lista das diárias, na lista das diárias, né, no topo da lista. Estava em 7º naquele momento, com 34 mil reais de diárias, né? Isso. A GESMA sempre teve esse olhar, né, cuidadoso nessa questão dos gastos com diárias. Muito. Então... Andrei, lá em 2009, quando eu ingressei na política como a convite do Gustavo Fux e também do Mário Pedersen para trabalhar de voluntária na assistência social. E aí que eu ingressei na política, em 2009. Então, como eu ingressei de voluntária e aquele ano, quando eles assumiram o poder aquisitivo e a arrecadação do município, ela era muito inferior à de hoje, muito baixa. E aí tinha dificuldades na administração quando eles assumiram, muitas dificuldades. Então, assim, a gente ingressou aí, a gente teve uma visão de que o dinheiro público, ele tem que ser muito bem cuidado, o dinheiro público. E aí, depois, quando deu toda a situação da suplementar, que deu com o Fux e o Mário, que o Carlos entrou, nossa, a gente entrou assim, a gente não tinha crédito na prefeitura para pouca coisa. Então, nós tínhamos que abraçar e fazer as coisas. Então, a partir daí, eu peguei isso como lição de que tudo que a gente tem, se é da gente, se não é da gente também e é de toda a população, a gente tem que cuidar mais ainda que o teu próprio bem, né? Porque é dinheiro seu, teu e meu. E quando eu saía, também assim, junto com o Carlos, com a primeira-dama, a gente cuidava muito. Então, eu recebia um valor, o que eu não usava, eu tinha que devolver, né? E prestar conta. Então, eu primei muito sempre se não precisasse gastar, a gente não gastava para investir nas pessoas e no município. Então, esse cuidado com o dinheiro público eu sempre tive. E na Câmara, quando eu entrei, eu também tive essa visão e assim eu fiz, né? Claro que aonde a gente precisava ir em busca, a gente foi em busca de vários recursos, a gente teve que participar, a gente teve que fazer formação, mas eu sempre tive assim e primei pelos cuidados do dinheiro público. GESMA, 3.323 votos de diferença. A gente percebe que é uma surpresa para todos, para os que estão eleitos, para os que foram derrotados, para aqueles, né? Ninguém apostava, ninguém dizia que a coisa tomaria essa proporção. Qual é a avaliação que você faz? Por que deu essa diferença tão grande? Aonde aconteceu o erro? Aonde aconteceu a virada para que os eleitores, enfim, votassem, né, em um projeto que hoje ele não é o do atual governo? Andrei, assim, na última semana aí eu vi que estava bem apertada a situação. Eu até achei que nós poderíamos perder a eleição. Poderíamos, mas não com tanta diferença. Eu também me surpreendi com a diferença que houve. Mas no decorrer ali dos últimos dias, eu também percebi e vi como estava bem encaminhada e como a oposição, no caso, né, outra chapa, estava trabalhando em prol de vencer as eleições. Um dos fatores que é o bolsonarismo, que eu agrego a isso, o bolsonarismo que emplacou em Birubá, né, que foi a questão do PT estar junto com nós, isso eu não posso negar, porque isso eu vivi quando eu fui fazer nós sentimos quando fomos fazer a campanha, pedir os votos, e a gente via isso, às vezes as pessoas não queriam dizer isso para nós,
pela nossa índole, por nós, sabe? Mas por o PT estar junto com nós. Isso foi um dos fatores, né, que eu vejo. E o outro fator também, a gente sempre, depois de 16 anos da administração, sempre tem o desgaste da administração. Eu já falava isso em outras reuniões e não nego isso, sempre tem, né? As pessoas queriam mudança, né? A questão da mudança, eu acho que fez com que também me surpreendi com a questão da expressiva diferença, no caso, né? Mas também a questão da mudança. E vou dizer assim para você também, Andrei. Nós fizemos assim o Carlos e o Alberi, e aqui eu quero dizer que eu me sinto bem ainda em estar junto com o Carlos e o Alberi, fazer junto com todo esse pessoal que teve conosco, mas a nossa campanha ela foi uma campanha bem simples, honesta, com boas propostas de governo, e a gente tentava levar a comunidade de que Carlos e Alberi seria outro projeto, né? E teve muitas pessoas que associavam talvez que ficaria a mesma coisa como estava. Essa também é uma das questões também que nós fomos muitas vezes indagados, dizer, tá, mas vai continuar o mesmo? Não, o Abel fez vários, trabalhou bem durante, primeiro ano os primeiros 4 anos foram muito bem, esses últimos 4 anos também, mas eu acho que assim a comunidade ainda esperava mais, né? Foram feitas várias obras, não dá para negar, deixou de ser feito coisas, mas foram feitas muitas coisas também, né? Isso aí não dá para negar. Mas eu vejo assim também que a questão mesmo das pessoas e da comunidade é a questão da mudança, né? Gesma, a gente fez muita análise política aqui do processo eleitoral e muito parecido com a leitura que vocês têm do processo, né? Muito parecido, né? O fator bolsonarismo, né? Tem o fator renovação, que mesmo a Jaque estando no grupo há muito tempo, né? E sai aí com a janela para esse novo grupo, mas ao ser candidata a prefeita, ela é a renovação, né? Porque ela é uma pessoa que nunca esteve na prefeitura, né? Nunca foi gestora, né? Era uma vereadora, tinha suas divergências ali, conseguiu apresentar essa ideia de alguém que rompeu com algo que não estava mais dando certo, sem perder o respeito ao grupo. Foi uma campanha muito... E até ontem ela esteve com nós, né? E ela saiu dali, então, né? Ela também se identificava. Isso, né? E então aí, isso também não dá para negar, né? E o outro fator é de que o Frentão não conseguiu apresentar nenhum elemento que apresentasse uma contratese ou uma tese igual, ou seja, uma renovação. Talvez, né? Não estou tirando o mérito do Carlos e do Alberi, né? Mas se o Frentão tivesse feito uma análise, né, de todo esse cenário, talvez apresentando pelo menos um nome que compusesse a chapa que fosse alguém novo, né, alguém com gás novo, né, que não tivesse, porque tanto o Carlos quanto o Alberi já foram prefeitos e vice, em tese, né? se conectam com o mesmo público, Exato. né? Do agro, as pessoas de uma idade, né, 45, 50 anos para cima, então não tinha a presença da mulher, não tinha a presença de um jovem na chapa majoritária. Né? Então, esses fatores, eu acho que essa nova geração, apesar de a gente olhar para os dados estatísticos do eleitorado de Ibiruba, a gente vê que é um eleitorado mais velho, que é um eleitorado que tem entre 40 e 75, 80 anos. Bom, a gente viu pessoas com 90 anos indo votar, né, exercendo o seu papel, né? Acima de 90, né? Eu tive também, olha, umas 3 pessoas acima de 90 anos que foram votar. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Né? É o que dá energia, eu acho. Exato, né, exato. E eu acho que a democracia tem disso, né, Jasmine? Então, assim, com certeza. Perder uma eleição não significa Não. de que se fez tudo errado. Não. Né? Não, é um tempo longo, né? Eu acho que tu trouxe um resgate muito importante na tua fala aqui, quando tu fala de 2009, né? Então, tu tens essa memória, né? Tu estava ali, tu sabe. Então, agora tu pode, a partir da experiência que esse novo grupo vai ter, lá na frente, né? 4 anos ou
quais sejam, né, fazer essa mesma leitura, dizer, Exato. olha, né, o município estava assim e olha como ele está agora, né? E aí a sociedade vai ter de novo a oportunidade de dizer se quer continuar ou se quer mudar, né? E, Gesma, agora, como vai ser a Gesma da oposição? Porque tu não tinha vivenciado essa experiência, né? É diferente, né? Eu acho que até vai ser mais fácil para mim ser oposição. Acho que até vai ser mais fácil. Mas assim, eu já dizia Tu ontem... teve oposição? Tu acha que tu teve oposição na Câmara nessa última legislatura? Olha, eu cobrei muitas coisas. Não, eu digo governo. enquanto grupo político. Tu faz parte do frentão Sim, da prefeitura, sim. mas tu vê que teve... O Abel teve oposição na Câmara, por exemplo? Teve Teve? oposição. Teve. Então, assim, ó, eu fui sempre uma vereadora que cobrei muito. Inclusive, eu enfatizava e nas minhas falas, eu falava muito, Andrei, da questão do interior do município de Ibirubá, Sim. por a gente se identificar com o interior, vir do interior, que a gente... Meu pai vai todo dia, o Carlos quase vai todo dia também para o interior. Então, assim, ó, às vezes, algumas situações eu sentia assim na pele que tinha que ser, que o agricultor também tinha que ser bem atendido lá no interior. Então, talvez a minha votação também foi porque eu também participei e sempre enfatizei e fiz os pedido de indicação de várias situações de estrada, cascalhamento, patrulhamento, organizar a questão de bueiros no interior. Eu sempre me envolvi muito com Secretaria de Obras, com Secretaria da Agricultura. Então, assim, eu acho que isso faz com que também a gente se interessou muito, tanto pela cidade, mas também pelo interior. E isso é muito importante, tu ter essa visão. Por quê? Porque o agricultor no interior, uma vez ele sempre falava assim, a gente quer só ter estrada boa. Não, ter estrada, saúde e educação. São as 3 prioridades que o agricultor tem. E nas condições que o poder público hoje tem, claro que a gente sofreu todas essas catástrofes aí, né? Isso aí, arruma a estrada um dia, né? Se chove, entra leiteiro, caminhão pesado, né? Estraga. Mas assim, dizer assim que essa parte do interior, eu sempre tive uma visão assim que tem que ter uma atenção muito especial com os agricultores, muito. E acredito que o Abel tentou fazer, né, os secretários, muitos que entraram também, tentaram fazer sua parte, mas não chegaram a fazer o que realmente o agricultor queria, né? Então, eu acho que nessa próxima etapa aí, nesses próximos 4 anos, tem que dar uma atenção assim, ó, mais especial ainda para o pessoal do interior. A minha visão, né? Tem locais assim que perfeitamente foram feitos e bem feitos, não precisa mais ser mexido. Se tu fizer bem uma estrada do interior, olha, se compactar bem ela, empedrar bem ela, nem precisa ser calçamento e pavés, né? Ela pode ser com pedra mesmo. Em 3, 4 anos tu não precisa mais mexer, né? Então, assim, eu acho que essa parte aí, ela ficou um pouco desassistida durante os 4 anos. Não todas as localidades, mas muitas localidades, inclusive, que eu vivi. Eu sempre cobrei bastante isso, né? Então, eu acho que essa parte no interior foi uma das que os agricultores também pediam muito e reclamaram muito também e nos cobraram muito agora também na época da eleição. Nós percebemos que muitas pessoas citaram o nome da Gesmari para ser uma integrante da chapa executiva e que isso talvez teria mudado, né, o rumo ou pelo menos o resultado da eleição não ter sido tão elástico, Gesma. E parece que está chegando o momento, assim, fica muito claro para a gente que analisa a política aqui de fora e olha, né, meio que sobrevoando em cima do todo, que a Gesma está hoje cotadíssima para uma próxima eleição ser, né, candidata a prefeita ou no mínimo a vice. E que após a quebra de barreira da eleição da Jaqueline,
elegendo então a primeira mulher prefeita, abriu-se essa porteira, essa porta, né? Então, eu queria que você fizesse uma análise futura agora. Pode pintar? É uma coisa que o partido já percebe necessária? Olha, Andrei, o que eu vejo assim, durante a minha caminhada, durante os 4 anos, as pessoas já sempre, não só para mim, eu acho que para outros candidatos também, tu pode ser a próxima prefeita ou a próxima vice-prefeita. Isso não é só comigo, né? Com outros vereadores, acredito que também chega até eles, né? A gente tem que ser bem aqui leal, né? E dizer bem o que a gente ouve lá fora. Mas assim, se o partido achar que há uma possibilidade de eu ser a próxima, né? Então, ou ser vice, ou estamos aí, né? Nós estamos aí. Eu estou representando o Partido Progressista. E falando em Partido Progressista, Andrei, nós fizemos uma boa votação. Nós colocamos 4 vereadores na Câmara. Então, o Partido Progressista não diminuiu a votação deles. Nós continuamos, né, na Câmara. Na Câmara, para prefeitos, eu acho que da região e do estado, nós somos um dos partidos que mais tem vereadores e prefeitos progressistas. Então, o Partido Progressista ele é muito forte, né? E a nossa ideologia também ela é muito ampla, muito forte. Então, nós estamos aí para trabalhar mais 4 anos, vamos ver o que a comunidade vai avaliar de nós, né? E no partido, com certeza, nós já quero aqui agradecer, né, de antemão, né? Hoje o presidente do partido é o Carlos, antes nós tínhamos o seu Liberto, mas os filiados do partido são bastante, nós somos mais de 300 filiados no Partido Progressistas. Então, dentro de um todo, com certeza a gente vai trabalhar nomes novamente para a próxima, e já inserimos vários nomes que concorreram, nomes jovens. Eu acho que nós temos que ir preparando a juventude para a política, né? Para inserir na política, para eles ver o que é a política, porque eles são nossos futuros, né? Porque hoje eu estou novamente vereadora, né? Fui eleita para mais 4 anos, mas agora, durante esse período, nós já temos que preparar outras pessoas, outros jovens para ingressar na política. Não podemos ficar os mesmos. Nós temos que ir renovando, inserindo, né? E tanto é que nós tivemos vários candidatos jovens, né? Nós tivemos o Jefinho, né, que entrou, nós tivemos também pela coligação a Joyce, nós tivemos o Sadi Binsfeld, né, que fez uma boa votação, que antes não era candidato, né, e sim, ele era um progressista, né? Então, eu acredito que nós temos que preparar pessoas... O próprio Ricardo. Exato, o Ricardo entrou também, né? E daí a Letícia, uma nova agora vereadora também, que concorreu outra vez, e agora também está. O Giovanni retornou, então, na última vez ele concorreu também, não chegou lá, mas agora está junto também. E dizer assim que nós somos... E o Canja, exatamente, e o Canja. O Canja está aí também. Canja que fez a maior votação de um vereador aqui em Birubá em uma única urna. É. Ele fez a maior votação, ele consegue 68 votos na urna do Ginásio da Floresta. Óbvio, do Ginásio da Floresta. 68 votos em uma única urna. Por isso que eu fiz pouco lá também, eu não entrei. Fazer campanha, mas como tinha bastante candidatos lá e a gente via também, então, né, fiz uma e eu acho que foi as 2 urnas que eu fiz menos votos, mas fiz votos em todas também. Aliás, a Floresta, ela dá também uma vitória para o Frentão, que em uma urna lá da Floresta, o Frentão vence. A coligação Ibirubá Pode Mais. E vence também na linha 2, né? 55 urnas e o Frentão consegue 2 vitórias na da Floresta. Deixa eu só ver em qual da Floresta aqui, se é no Ginásio da Floresta.
porque são 3 ou 4 urnas lá na Floresta, mas em uma delas o Frentão consegue mais votos e na linha 2, por 2 votos também o Frentão vence. E o restante das urnas todas a coligação Ibirubá Pode Mais acabou vencendo. Então a Floresta tem ainda essa ligação com o projeto do Frentão, né? Com essa base do Progressistas principalmente. Eu sempre analisando aqui, conhecendo a política de Ibirubá, algumas coisas que só Ibirubá tem, né? Não adianta achar que vai ter em outro lugar, porque não vai ter. Existiu ali, Gesma, uma aliança pragmática e também eleitoral entre o Frentão, que era monopolizado ali pelo Progressistas e os Republicanos, com o PT, né? Nos últimos 16 anos. Né? Não é uma coisa que começou ontem, que começou antes do bolsonarismo. Né? E o Carlos, muito coerente aqui, quando a gente entrevistou ele em vários momentos, né, ele trouxe isso a público, né? Ele comprou a briga, né? E às vezes quando tu compra uma briga, tu paga o preço, né? É da vida, é da vida, né? E a gente, analisando, nós até nos preocupávamos que o debate eleitoral fosse para essa linha nacional aí, né, do PT, Bolsonaro e tal, e nós achávamos que isso não ia ajudar a discutir os verdadeiros problemas do município, né? A gente viu que na superfície isso não aconteceu, isso foi bem tranquilo, era proposta, era visão sobre o Ibirubá e tal, mas no submundo da internet o bicho pegou, né? O bicho pegou e a gente percebeu que neste outro mundo aí mais privado, digamos assim, principalmente do WhatsApp, né? E de algumas figuras que se destacaram aí como os comandantes dessa estratégia, né? Que a gente percebeu aí, essa coisa ficou muito forte, né? E por que o Frentão não deu atenção a isso, ou não começou ali quando percebeu que isso estava meio forte, que poderia gerar um impacto maior? Porque a gente percebe que esse impacto, que isso existiu, esse movimento de uma forma organizada e muito bem pensado, pela baixa votação que o PT fez, né, com seus vereadores aqui em Ibirubá, né? Então, sai ali de uma votação, claro que o Lula fez uma votação mais superior aqui, né? Mas os votos que o PT fez na última eleição e os votos de agora foi quase a metade, eu acho, né? Claro, perdeu o Olindo, perdeu alguns outros quadros que tinham mais votos ali, né? Mas foi pequena, né? Então, isso, só para finalizar aqui, Gesma, análise, isso afasta de vez este casamento, ele se desfaz efetivamente para o futuro e o PT vai ter que pensar, enquanto esquerda, numa estratégia própria? Olha como é uma questão municipal mesmo, né? Porque se tu for analisar a chapa da Jaque e do Tuta, eles também tinham PSB, que é a extrema esquerda, sabe? Então, quando a gente ia explicar isso, quando a gente ia falar sobre isso, tá, mas e como é que, né? Quando ia pedir os votos, mas vocês estão com o PT, porque veio muito isso para nós, né? Nós não podemos negar isso, porque para mim, na minha campanha, na nossa campanha que eu ia buscar para o Carlos e Alberi, por coisa, eles associavam isso e emplacou isso em Ibirubá. Né? Por mais que, se nós for olhar, a MDB foi que elegeu o Lula no país. Aqui a gente falava nos comícios que é uma eleição municipal, né? Então, como nós queríamos seguir uma linha, né, continuar, mas seria um outro projeto, Carlos e Alberi, não fluiu. O que foi emplacado aí, a questão bolsonarista, PT, emplacou, né? E a questão, que nem eu disse, essa questão e a questão da mudança, né? Que é a avaliação que eu tenho. Mas você identificou isso muito tarde, Gesma, para tentar construir uma estratégia para combater isso, uma vacina, alguma coisa? Mas não tinha o que fazer mais. Depois que que estava junto, nós seguimos, né, a campanha. Né? Então, assim, até a metade da campanha ou mais, nós estávamos muito bem até ali. E depois, então, mais próximos dos dias, aí a gente viu, e tipo assim, como nós falamos, nós não tínhamos muita estrutura, nossa estrutura de campanha era bem simples, pobrezinha, sabe? Eu acho muito louco então, isso. Então, assim, a outra era bem mais estruturada. Eu acho muito louco isso. Isso também conta.
Viu, Gesma? Né? Eu faço essa avaliação também, São né? mais pessoas para dividir as funções, né? Exatamente. Eu acho muito louco isso, porque se tu for analisar a eleição de 2022, quem protagonizou o bolsonarismo em Ibirubá foi o Abel e o Progressistas, né? O PL não tinha essa expressão, acho que o Bolsonaro nem era do PL na época, ou já era, não lembro. Sim, né? Já era, né? Mas o PL não tinha essa expressão, e o MDB, né, ficou ali dividido, né, meio que o que ganhar, vamos se abraçar e tal. Centrão? E aí o que acontece? Aqueles que foram protagonistas do Bolsonaro, pro bolsonarismo, tomaram uma paulada do próprio bolsonarismo, né? Se nós for olhar, hoje nós somos 9 vereadores da direita. Sim. Né? Dos 11. Dos 11. Tu fez essa avaliação, André? Se nós for olhar, são 9 vereadores da direita. E 2, né? Porque se nós for avaliar, para ver como emplacou aqui no nosso município. Daí nós olhamos, Santa Bárbara do Sul ganhou PT. Então, assim, é uma coisa... né? É não tem lógica, né? Não dá para, né? Então, assim... E o poder econômico, Gesma, que tu traz em vários momentos aqui na conversa, né? A nossa campanha era muito simplesinha, mas um grupo político está há 16 anos no poder, né? Não conseguiu organizar uma estratégia de finanças legal. A gente olhou as doações, por exemplo, progressistas, eu acho que tu recebeu R$ 1.500, se não me engano, do fundo partidário, né? Enquanto no PL, ali a gente viu, a majoritária recebeu R$120 mil, né? Do PL nacional, né? Então, por que houve essa discrepância? Por que vocês, como lideranças do Progressistas... O Progressistas recebeu R$39 mil. No total. No total para a majoritária, né? E o Republicanos mandou 40. E aqui em Birubá só o PL, então, mandou 120, né? Mandou mais do que os dois partidos da oposição juntos. Essa avaliação aí, eu nem tenho como, né, falar muito, porque isso, eu vou dizer, nós estamos 30 anos na campanha já, né? E nas eleições anteriores, na eleição passada, eu recebi, por ser candidata mulher, R$1.000. O resto foi tudo de nós, a partir de nós. Essa vez que veio um pouco mais, porque antes praticamente não vinha quase nada de recurso. Essa vez a gente recebeu um pouquinho dos nossos representantes, né? Dos deputados, do fundo partidário, alguma coisa que deu para pagar o material, né? Então, assim, é uma coisa federal, que vem de cima para baixo, que é de partido mesmo, né? E só abraço que vem. E até ele chegar até nós, ele fica muito pouco de lá de cima, entende? Mas, por exemplo, o mapa do Diretório Estadual do Progressistas lá, eu consigo avaliar desse jeito. Mapa, né? Mas não é igual eu digo, mapa. Sentou o pessoal do PL lá, olhou os municípios do Rio Grande do Sul, o Cherini teve aqui vários momentos, eu acho que temos que botar uma grana lá em Birubá, porque se nós dar um gás lá, vai vingar, né? Vamos botar outra grana lá em Nometoque, lá em não sei aonde e tal, que foram os municípios aí onde o PL colocou bastante força, né? O Progressistas de Birubá não passou nessa lista, eu acho, da direção estadual, né? Ficou como mais um município, como outros do mesmo tamanho, por número de eleitores e tal, né? Então, assim, né? Mas vamos, então, acatar o que é a democracia, né? A gente está aqui, né? A gente pretende colaborar com a próxima administração, né? No que for coerente, no que for legal, e no que não for também a gente vai ser contra, né? Gesma... E é esse o nosso perfil, de continuar trabalhando. Eu tenho intenção também de ir até Brasília, buscar recursos, porque nós precisamos. Hoje a Câmara, segunda-feira, nós temos uma audiência pública da LDO, na Câmara de Vereadores. E aí a arrecadação do município hoje ela está em aproximadamente 161 milhões. Mas dentro de toda essa distribuição aí da Câmara, vai sobrar para investimento 5 milhões só, né? Então, assim, para ver que... Tem que buscar fora. Tem que buscar fora. Emenda, né? E como nós agora, eu fui eleita pelos 63 votos da comunidade, mas eu sendo eleita, eu sou vereadora de toda a comunidade. Sim. Então, eu tenho que ir em busca
de recursos também para ajudar o meu município, a minha comunidade, a nossa comunidade. Então, esse é o nosso objetivo, né? E fazer o que é melhor, o que é o mais coerente, o que é legal. Eu desejo aqui também a administração que ela seja muito efetiva e que a Jaque consiga fazer o que ela quer fazer, da forma que ela quer fazer a sua administração. Gesma, entrando num assunto agora, a última pergunta minha, já estamos com o tempo esgotado, mas é porque a rede social ela tem trazido muito isso, né? O debate da ambulância aqui em Ibirubá. Ambulância, a gente está com a nossa ambulância aí na oficina, está vindo ambulância de outros municípios para dar suporte aqui. Parece que veio um recurso, né, algum tempo atrás aí de R$500 mil, que era para ser aplicado numa ambulância e não foi. E aí a comunidade agora começa a buscar, né, os seus representantes para obter as respostas. Então eu queria que você utilizasse esse espaço agora para dizer o que está acontecendo com a saúde de Ibirubá, com a questão da ambulância, o que se projeta para frente, vai ter solução? Como é que está essa questão? Andrei, a questão da saúde de Ibirubá, antes de iniciar a eleição, na qual a tribuna não pôde mais ser usada, eu já falava durante esse ano de que lá em março, quando eu me acidentei lá na frente da prefeitura, eu também precisei da saúde pública mais, a Gesmari. Então eu vou dizer para vocês que a saúde de Ibirubá vai muito bem. Ela é um pai, uma mãe, uma avó, um avô, uma avó, um bisavô e uma bisavó para as pessoas aqui de Ibirubá. A saúde vai muito bem. Porém, nessa área aí que você falou, Andrei, a questão foi lá em 2022, que eu tive junto também em Porto Alegre, em Brasília também, nós estivemos, eu e a Jaque, o Pedro prometeu esse valor aí, e veio um valor através da saúde. Dr. Pedro Westphalen. Pedro Westphalen. Enviou um recurso que ele entra na saúde, mas que daí a gente conversa com o prefeito, que era para ser ambulância. Resolve na política. Resolve na política. Mas todo o recurso, tipo a Câmara envia o que sobra, vai para a saúde, vai para a prefeitura, o prefeito pode fazer o que você pediu, mas ele pode fazer o que ele quer fazer também, né? Então o recurso entrou na saúde, ficou de comprar ambulância e ficou e não foi comprado. O recurso entrou, foi gasto em saúde, com certeza em saúde, né? E eu tenho que ressaltar aqui que a saúde de Ibirubá, nossa, tomara que continue assim, eu espero que continue assim também, que ela seja a primeira a atender, primeiro saúde e educação, né? E que ela precisa atender essas pessoas, né? Que as pessoas estão sendo muito bem atendidas na saúde, mas também com alguns gargalos, né? Que é essa questão de nós não ter uma ambulância, que foi usado muito isso também, até na campanha, né? Exatamente. Então, esse recurso realmente veio e foi apesar colocado no cofre. Que tem uma ambulância, mas a ambulância é contratada daí, né? Sim. Terceirizada, no caso, né? Exatamente. Então, que não deixa de atender, né? Quero dizer aqui que não deixa de atender, mas, né, poderíamos ter também a ambulância, né? Cris, da minha parte é isso. Teremos mais coisas só aí, desejar, né? Também, né, Gesma, desejar aí que tu faça um bom mandato, um bom trabalho na Câmara, né? E tu sempre foi muito respeitosa com todo mundo da imprensa, né? Sempre atendeu todo mundo, sempre esteve ali, né, disposta a apresentar quaisquer informações necessárias. E a gente torce agora que a tua experiência ajude esses novos também, porque às vezes quando com certeza. Tu chegou a primeira vez lá, Nossa. chegou com sede ao pote também, né? Achando que ia mudar o mundo, né? E nem sempre é assim que funciona, né? Então que a tua experiência possa ajudar também esses novos a construir aí um legislativo cada vez mais próximo do povo. É, né? Um desafio muito grande você estar à frente do legislativo, a tua responsabilidade, a nossa responsabilidade é muito grande, mas com certeza com esses 4 anos a gente teve muito aprendizado,
muito aprendizado. E depois também, né, Cristiano, o que a gente respeita bastante, a gente tem que seguir um regimento interno dentro da Câmara de Vereadores. E a gente também, naquele ano de 2021, aí, a gente refez todo o regimento interno da Câmara de Vereadores. E eu fui uma das representantes do Partido Progressista, eu e mais colegas vereadores e vereadoras lá, nós se debruçamos também e a gente segue também essa linha. E uma das linhas que eu sigo sempre é o respeito, a ética, a lealdade e a responsabilidade que tu tem quando você está à frente de um poder legislativo, de um poder executivo, né? Porque você tem responsabilidade aí. A responsabilidade é muito grande. E o respeito aos colegas e a todos, eu sempre procurei ter. Sempre procurei caminhar na mesma linha, né? Então, eu não mudei do que eu era antes, continuo e pretendo ainda, claro, contribuir muito com a comunidade, tanto é que fez com que a minha... Fui a segunda mais votada, né? O Diogo só fez mais do que eu e estamos aí, temos que prestar também mais essa responsabilidade também em representar os nossos munícipes aí na comunidade de Ibirubá. Quero agradecer também ao Partido Progressista por eu estar aqui, né? Eu estou aqui, claro, filiada num partido, mas tenho que agradecer também a esse partido por me dar também essa oportunidade de eu estar aqui. E também dizer que a nossa campanha foi muito bonita, com as crianças, com o público, nós demos a oportunidade também e fizemos com que a gente fosse no interior, nos comícios também, né, Cristiano, ouvir as comunidades, né, valorizar as pessoas também, as comunidades do interior, ver as suas demandas, apresentar as nossas propostas, né, e dizer assim que nós vamos procurar fazer o melhor por Ibirubá, com certeza. E eu agradeço por eu estar de novo aqui, eu preciso agradecer a toda a minha família que abraçou a nossa campanha, tanto a minha família, a família do Carlos, os primos, tios, amigos, os militantes, os cabos eleitorais, dizer também que a nossa equipe também, com todos os candidatos a vereadores e a vereadoras que tiveram a coragem de abraçar junto com nós a nossa campanha, as coligações, o PDT que veio esse ano junto com nós também, dizer assim, da imensa satisfação de nós estarmos juntos e de nós poder termos formados uma grande família. E a questão de nós perder a eleição pela majoritária, isso talvez vai nos fortalecer ainda mais e ver o que nós podemos pontuar, o que foi de proveitoso, o que não foi, para nós crescermos juntos. Mas agora que passou a eleição, a gente respeita também a outra chapa que ganhou a eleição e respeitamos democraticamente, porque isso é a democracia e precisamos seguir isso. E estaremos aí à frente também do Legislativo e fazendo o melhor por toda a nossa comunidade. E agradecer também a todos os votos de reconhecimento que tive no interior do município de Ibirubá, que tudo que a gente fez durante esses 4 anos, a nossa participação, a valorização, sempre procurando ser a mesma pessoa, né, fez com que também eu acho que as pessoas apostaram novamente na gente para estar aqui e trabalhar mais 4 anos. Tenho gratidão a todos. Preciso também agradecer o meu pai e a minha mãe, agradecer a minha família, em nome do Carlos, dos meus 3 filhos, que também abraçaram nossa campanha. Tenho que também abraçar meu filho, né, o Larson, que trabalhou diretamente e hoje, né, nessa campanha aí desse ano, ele viu também o que é a política,
viver um pouco a política, porque se você está de fora, você tem uma visão, Cristiano, mas você que participe, está lá em loco, você vê que não é aquilo que talvez que tu ouve só falar, mas que tu tá lá dentro e tu vê, diz, bah, mas é uma responsabilidade, não é para qualquer um que está aí. Então, a todos os que tiveram coragem de colocar o seu nome à disposição, de abraçar a campanha Carlos e Alberi, eu tenho eterna gratidão e um carinho especial para todos que estiveram junto com nós, caminhando aí durante esses 45 dias intensamente nessa campanha aí, tá? Um abraço ao Carlos, também ao Alberi, e dizer para eles que foi mais um grande aprendizado e uma grande caminhada nesse pleito eleitoral aí. Tá certo, Gesma. Obrigado. Sucesso para ti aí no trabalho aí no novo mandato. A gente vai encerrando a nossa transmissão ao vivo aqui através das nossas plataformas sociais.